Tricotá. Oferecimento Yang Santos, loja especializada em lingerie com propósito na sua medida. E Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Olá, seja bem-vinda e também bem-vindo a mais um Tricotá. Toda terça-feira, aqui na TV Cultura Litoral, um programa inédito para você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o novo olhar integrado na área da saúde. Fica comigo que está começando o Tricotá. Começando mais um Tricotá e hoje tá cheio de médicas, dentistas. Hoje a gente vai fazer um programa especial falando especificamente aí sobre a área da saúde. Vou apresentar para vocês as minhas convidadas. Começar pelo meu time de tricoteiras. Mitra Kérissi, que é a nossa médica integrativa, seja bem-vinda. Olá, muito bom sempre estar aqui, pessoal. E estamos na paleta, né? Combinando sem ter combinado, né? É a sintonia. Sempre. Nossa tricoteira também, Juliana Costa, cirurgiã dentista. Seja bem-vinda, Ju. Oi, Vé. Oi, meninas. Hoje o assunto vai ser só saúde, né? Vai. Eu adoro. E a nossa convidada é essa mulher linda, que além de linda, ela é médica, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Silvia Picado, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui entre vocês nesse programa tão forte para o empoderamento feminino, né? E ela é linda, né, gente? É linda. É amiga da Juliana. A Juliana falou, só vou levar o povo bonito para lá. Vamos começar, Silvia, antes até da gente entrar no tema. Eu queria primeiro perguntar um pouquinho sobre a tua história, que eu sei que é uma área que não é muito comum as mulheres estarem inseridas. Explica pra gente um pouquinho dessa tua especialidade, como é que é isso? Então, assim, cirurgia de cabeça e pescoço, né? A gente acaba fazendo 2 anos de cirurgia geral e depois cirurgia de cabeça e pescoço. Hoje em dia, você pode fazer otorrino também e depois cirurgia de cabeça e pescoço. Tá. É muito comum os pacientes não saberem o que a gente trata. Né? Geralmente é o médico, outro colega que encaminha. É difícil, até brinquei com a Ju isso hoje, né? Ninguém acorda falando, ai, eu vou no cabeça e pescoço. Diferente quando você vai no oftalmo, no cardiologista. Quando a Ju me apresentou a você, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque quando a gente pensa em cabeça, a gente pensa no neurologista, neurocirurgião, né? O que acaba, às vezes, misturando com a gente, quando pensa, ai, dor cervical, é ortopedista, é neurocirurgião, opera o cérebro, não opera. Então, assim, cirurgião de cabeça e pescoço, a gente trata de doenças benignas e malignas, da base do crânio até o final do pescoço. Tá. Ou seja, tireoide, laringe, glândulas salivares, outros tipos de massas cervicais, linfonodos, boca, orofaringe, nasofaringe. A gente trata também doenças da pele e da órbita. Tá? Então, às vezes, também é comum. Às vezes o paciente tem uma lesão mais extensa, então ele passa no dermato, aí o dermato manda para o plástico, só depois chegar no cabeça e pescoço. Entendi. Justamente por não saber direito o caminho. Eu encaminho bastante para cabeça e pescoço. É mesmo, porque eu pego amiga? muitos nódulos tireoidianos, às vezes suspeito e tal, então eu peço avaliação. Para a tireoide, que a Mitra está falando, assim, a gente não tinha uma ideia de quão frequente eram os nódulos tireoidianos, né? Hoje, em estudos, a gente sabe que mais da metade das mulheres com mais de 40 tem nódulos na tireoide. Então, É bem frequente, mas graças a Deus a grande maioria é benigno. E a gente vai, desses que a gente funciona também, ainda 85% é benigno, quando precisa fazer biópsia. Mas o ideal é quando tem nódulo na tireoide, que pelo menos passe no cabeça e pescoço, para saber qual tipo de acompanhamento, se precisa biopsiar ou não. Mas é uma doença muito, muito frequente. Então, a gente já começou a falar aí no tema, que era o novo olhar integrativo. Então, já tem. A Mitra já encaminha para a especialidade, já existe isso aí com você, no meio de vocês. Isso é uma coisa que eu chamo, dentro da parte funcional integrativa, só o encaminhamento é uma multidisciplinaridade, né? Porque quando o paciente tem uma equipe multidisciplinar em prol dele, mas dentro dessa multidisciplinaridade, o ideal é que a gente tenha integralidade, que é um dos princípios da medicina integrativa. E a integralidade é quando essa equipe por trás ela se conversa, ela se alinha. Né? Eu, em geral, quando encaminho,
eu tendo a fazer contato com o médico que eu tô encaminhando, porque geralmente é alguém que eu conheço, para passar o caso, para explicar, porque eu acabo precisando, às vezes, de um feedback também, e os pacientes têm dificuldade tanto de explicar o caso deles, porque vai além do poder do entendimento deles, às vezes. Até para falar o que é necessário. Exato, qual foi, se teve alguma orientação, né? Existem, às vezes já vem realmente lá no ultrassom um resultado que a gente sabe que precisa mesmo funcionar. E tem casos que ele vem meio limítrofe, assim, em relação ao tamanho, meio suspeito, meio dá para deixar passar e esperar mais um pouquinho para avaliar. Eu geralmente peco pelo excesso, então eu tendo a pedir avaliação, até porque eu já tive casos onde o nódulo não tinha tamanho, por exemplo, para biópsia, e porque era paciente médico, vamos fazer. E aí veio lá um baita de um câncer tireoidiano, numa coisa que não tinha necessariamente a indicação de punção pelos guidelines tradicionais, assim. Até assim, a classificação dos nódulos, quando a gente vê no ultrassom, ela a gente acaba usando muita classificação de TIRADS. Qual que é o grande problema? É que ela parece muito BIRADS de mama. Que é isso, gente? Elas estão conversando como se a gente fosse médica, enfim. É uma nomenclatura, né, da classificação. E como ela é muito parecida com a de mama, essa nomenclatura ultrassonográfica, e na mama um BIRADS alto significa alguma coisa, então muitas vezes o paciente vem desesperado que tem esse TIRADS alto, que o nome é parecido, mas na verdade é um nódulo não tão suspeito, né? Eu sou uma ótima médica do Google. Exatamente. Eu pego todos os meus exames, olho antes de levar. Que é a pior coisa que tem, né? Porque tem paciente que já chega com um diagnóstico pronto, né? Eu sou essa. Mas você fica ansioso, ganha ansiedade sem necessidade. E às vezes não tem nada. Mas vocês não imaginam, assim, como eu falei, assim, como é uma especialidade que pouca gente conhece, a maioria dos pacientes que quer marcar urgente é uma coisa simples, mas que precisava conversar comigo 5 minutos. Em 5 minutos eu falo, olha, tá tudo bem, o nódulo é frequente, mas que eu sei que se esse paciente demorasse muito para marcar, ia ficar desesperado. Mas isso, às vezes, rapidinho, falta muita informação dos profissionais para indicar. Com certeza. Né? Às vezes, eu tava conversando com a Silvia antes e os profissionais têm, indica para um, para outro, até chegar nela, né? Então, as pessoas não sabem para quem indicar. Eu falo, isso devia ser uma coisa mais disseminada, né? Se você tem tal questão, você vai encaminhar direto, porque o paciente já chega num grau de ansiedade absurdo. Mas é essa falta de conversa entre os profissionais, às vezes. Porque se você encaminhou e talvez não fosse aquele profissional que fosse, você lhe dá um retorno, talvez tal especialidade fosse resolver e tal. Porque é normal que às vezes a gente... esses casos meio borderline, assim, não é nem uma coisa nem a outra, e a gente tem dúvidas, isso faz parte da ciência, da medicina. Né? Às vezes o paciente chega no consultório falando alguma coisa, o médico mandou vir aqui, mas eu não sei por quê. Eu recebo muito isso. Outro dentista encaminhando pra mim pra tirar um dente. Que dente? Não sei. Cara, mas o caso não é meu, né? Não fui eu que planejei. Como é que eu vou saber que dente que ele precisa que tire? Manda uma cartinha, né? Pega um receituário, não quer ligar, escreve pelo menos, né? Eu acho que falta um pouco disso, assim, as pessoas estão largando. Vai lá, o problema não é meu, né? Vou contar algo que aconteceu comigo que não estava planejado. Hipófise. Tumor na hipófise. Isso é da tua área ou não tem nada a ver? A hipófise fica interligada, né? Ou a neurocirurgia ou a cirurgia de cabeça e pescoço. Mas na maioria das vezes você descobre, né? É um tumor pequeno, você descobre no exame incidental que você fez com o ginecologista com a prolactina aumentada. E muitas vezes não tem conduta. Não faz nada. Você acabou de contar o que aconteceu comigo antes de eu ter o meu filho 1 mês depois. E lógico, você tem essa suspeita, você fica desesperado, né? Eu fiquei desesperada pela informação que eu recebi do médico. Não tinha nada, médico ginecologista, estava fazendo os exames. Ele falou, olha, sua prolactina está aumentada, a mitra já começa a ficar com o cabelo arrepiado. Provavelmente isso é um tumor na hipófise. Pronto. Ele falou a palavra tumor. Tumor. Eu lembro, foi um médico no Canal 3, não vou citar nome, mas eu lembro que eu saí desnorteada. Lógico. A época eu dançava, eu fazia show com dupla sertaneja, não tinha nada. Eu saí, assim, eu tinha uma dorzinha de cabeça, eu saí desnorteada, eu peguei o telefone, liguei, mãe, Deus fez eu parar por acaso para vir aqui nesse médico hoje. O médico falou que eu tô com a prolactina aumentada e que provavelmente eu tenho um tumor no cérebro. E não é a única causa também, geralmente, de prolactina, não é. Né? Dosagem de falou que eu não prolactina ia poder ter filhos. sensível. Provavelmente eu não poderia ter filhos. Já vi barriga de aluguel na família. Foi um mês depois eu engravidei, acabou tudo, não teve Você nada. sabe que uma outra parte que acaba vindo também é, por exemplo, disfunção tiroidiana. Eu tenho muito paciente que chega ou fala, eu vi que se eu operar a tireoide eu nunca mais vou poder ter filhos. Aí você fala assim, da onde tirou isso?
E a gente também sabe que tem algumas pessoas que divulgam e não tem nada a ver. Se você está com a tireoide descompensada, com hiper ou hipo, você tem uma chance maior de abortamento e uma chance maior de dificuldade de engravidar. Chance, né? Mas se você controlar, que você controla com medicação, você vai com todo mundo, vida normal. E até como alerta, né, a gente sabe que infelizmente existem alguns profissionais que eu não sei, né, não sei nem classificar por que estão trabalhando nessa área, mas o que a gente pode deixar de alerta para as pessoas, para os pacientes, a não ser mude de médico. Eu acho que sim, você sempre procurar um especialista, que você tenha referências, né, dele, não só, né, indicação de outros amigos, de colegas, né, mas também se você conhece o currículo, né, veja a formação, isso é muito importante, isso faz muita diferença, né. Não só pôr no Google, né? Exatamente. E Google zero. E nem só o Instagram também. Porque às vezes o Instagram engana muito. Isso é uma coisa que tem chegado muito, assim, de queixas. Porque parece... até recentemente aconteceu com uma paciente grávida, uma diabetes gestacional, e aí a médica chegou até a indicar uma nutricionista. Quando eu fui ver a dieta, eu falei, meu Deus do céu, tá tudo errado pra diabetes gestacional. Isso aqui, e ela com a glicemia alterada. Eu falei, deixa eu ver quem é a profissional. Aí eu fui lá no Google, no Instagram, olhar. Especialista na área e tal. E eu, gente... Acontece muito disso ainda? Acontece. Acho que a indicação, né, ou de outro... o outro profissional, mas assim, de pessoas que você confie, né? Ou de pessoas que passaram já por tratamento com aquele profissional, né? E que tem essa experiência do atendimento, acho que é muito válido. Eu vejo assim, com a Ju, por exemplo, né? Cabeça e pescoço tem muito a ver com o bucomaxilo, né? Com o odonto, né? Então, muitas vezes, quem vai dar o diagnóstico de um tumor de boca é o dentista. Né? E a maioria dos dentistas não sabe diagnosticar. A maioria. E tudo bem, você não sabe, indica, não tenha vergonha de indicar. As pessoas não têm que saber tudo. Eu bato nessa tecla sempre. Na dúvida, indica. A gente super trabalha junto, né? A gente tem com a Mi também. Cara, vou pedir exame, mas eu não vou tratar. Eu vou indicar pra mim. As pessoas estão querendo fazer tudo. Vejo. Né? Quando tem dúvida, a gente acompanha. Se é uma coisa que a gente vê que tá persistindo. Muitas vezes é uma lesão pequena, eu pego muita lesão, a gente tem ortodontia no consultório, então muita lesão por trauma, né? E a gente sempre vai acompanhando, sempre remove, mesmo sabendo que é por trauma, manda pra biópsia, não custa. Não custa. Entendeu? Tira a dúvida, não vai matar ninguém, não vai, sabe? As pessoas têm muita vergonha de encaminhar, de dizer que ali, né? Chegou a sua limitação. E tem que ter limite. Eu não tenho, nunca tive, gente. A gente tá entrando assim, com a Ju, por exemplo, às vezes acontece, o paciente vem, ele fez canal em não sei quantos dentes, e não melhorava a dor, e é porque tinha um tumor ali. E você fica pensando, não é possível que a pessoa viu tantas vezes dentro da boca, fez tantas vezes o exame ali e não viu. E não pediu uma radiografia panorâmica. E pediu uma avaliação. Exatamente. De um outro profissional. Eu não quero fazer, então desculpa, eu não vou te atender. Porque eu não sei o que eu tô mexendo aqui, né? Um outro lado muito legal é quando a gente faz alguma cirurgia grande na boca extensa, você precisa readaptar uma prótese, você precisa readaptar um implante. E aí, eu com a Ju, né, a gente acaba tendo esse contato que é tão legal. Vocês já trabalham em alguns dessa casos, maneira sim. em alguns casos, já. Mas vamos falar, isso não é a medicina convencional. Deveria. A gente pode falar que é a nova medicina? É um novo olhar? Como é que vocês classificariam isso? Deveria ser a nova medicina, mas infelizmente a gente não consegue para todos esse acesso tão integral a várias especialidades, né? Eu tenho consultório, né? Mas eu trabalho no SUS, eu sou médica da Prefeitura de Santos também. E eu vejo como é difícil, às vezes, andar, né? Assim, eu consigo operar esse paciente rápido, eu consigo, tudo que é meu alcance eu consigo fazer. Né? A gente tem um convênio legal com a Santa Casa, né, da Prefeitura de Santos, mas como esse paciente tipo, demora para fazer uma radioterapia, para fazer uma quimioterapia, e tudo isso compromete, né, o tratamento. Quando a gente compara com o convênio, quando o paciente, né, tem mais condições, faz muita diferença, e não deveria. Ô, Silvia, tem alguma diferença, porque a gente sabe o programa é assistido por homens e mulheres, mas nosso público são mais mulheres. Existem algumas doenças que são mais específicas às mulheres nessa área ou não? Sim. Por exemplo, os nódulos da tireoide são muito mais frequentes nas mulheres. Tá. Em contrapartida, quando o homem tem um nódulo, ele tem um risco maior de ser uma coisa mais grave. Entendi. Então, a gente vai se preocupar, né, no sexo masculino e extremos de idade. Então, crianças e pessoas mais idosas, tá? Então, o nódulo novo tem que chamar atenção. Quando a gente pensa nos outros tumores, né,
o câncer de boca, orofaringe, laringe, eles têm uma relação muito forte com os hábitos de vida. Então, principalmente o tabagismo, e se o paciente beber junto, né, ele tem um sincronismo com álcool, então um efeito sinérgico. Então, o álcool ele potencializa a chance desse mais frequente, que é o cito espinocelular. Que ele acaba sendo mais frequente em homens, né? Os homens que acabam tendo esse hábito mais forte. Mas hoje, tem um outro fator de risco, que é o HPV. Ah, sim. Muito foi falado nisso também, né? Em Outubro Rosa falamos bastante de É HPV, verdade, né? A gente tá no Novembro Azul, né? Sim, que é a conscientização do câncer de próstata, mas se a gente for falar da saúde do homem de maneira geral, são mulheres, mas todas as mulheres em geral. Lógico. Ou teu namorado ou teu marido ou vai ter. É, então, verdade. em geral, as mulheres cuidam da saúde dos maridos, então acho E é uma coisa que não se pensa, porque o HPV, qual que é o contágio? Sexo oral. Mas nem todo mundo pensa, né? Vai usar preservativo, Sim. né? Nesse momento. Eu tava aqui tentando pensar qual que era a ligação realmente. E aí muda, é uma faixa etária mais jovem, também o nível socioeconômico é melhor, mas graças a Deus com a vacinação para HPV, então é um câncer que potencialmente vai sumir com essa ampla vacinação de várias faixas etárias, mas a gente vai começar, quando a gente começar, ainda falta muito, né? Que começou agora a vacinar uma faixa etária grande, né? Então ainda vai ter E ainda não bastante. existe uma campanha forte para isso, né? Ah, tá melhorando, Tá tá melhorando, melhorando. Mas eu acho que eles fizeram bem forte, assim, para os adolescentes, Sim, né? sim, Agora, sim. que se Vacinação do estendeu, pouca gente sabe, ainda né? tem um preconceito, porque às vezes a mãe pensa, mas eu vou dar uma vacina para uma Tô doença sexualmente incentivando meu filho ou minha filha a ter relação sexual. Ai, gente, mas é tão importante, porque Lógico. senão, né, é um tabu, até às vezes conversar entre, né, os parentes em casa, mas é uma prevenção que, pô, previne um câncer, né? Com certeza. Então, o quanto é importante para as mães, não só de meninas, mas de meninos, Também. a questão da vacinação. A gente vai para um break rapidinho, mas a gente volta falando sobre, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre câncer e vai entrar também nesse novo olhar integrativo aí da medicina. A gente volta antes de ir pro break, o quadro que é sucesso aqui, Tricotando com Yang. Começando agora o quadro Tricotando com Yang. Eu tô aqui na loja Yang, sempre para conversar com a Rita e uma estrela que é uma cliente, uma mulher real e que tem tudo a ver também com as histórias, né, do tricotar. Sim. Rita, hoje eu vou pedir para você falar um pouquinho do diferencial da marca Yang. Então, aqui na Yang, né, a franquia tem várias propostas, né? E hoje a gente vai trazer uma proposta de conforto, tá? Um modelador que conforta, que a Anitta vai falar sobre o uso dele, e um sutiã também que tem renda e ao mesmo tempo traz conforto. Então a nossa estrela de hoje é a Anitta. Anitta, conta pra gente como é que foi a sua experiência aqui com a Yang. Foi bem diferenciado porque eu tava procurando um lingerie que não me machucasse, porque eu passei por um procedimento de retirada de nódulos, né? E aí eu não queria nada que me machucasse. Só que eu queria não tão feio, queria uma lingerie bonita. Porque às vezes o conforto e beleza não andam juntos, né? Isso. E também eu tinha alergia à renda. Olha, eu também. Aí eu ficava procurando algo que me suprisse essa necessidade. Aí uma amiga falou da franquia Yang que eles estavam com essa tecnologia. Era conforto, saúde e beleza. Aí eu pensei, nossa, preciso conhecer, né? Vamos lá. Aí eu passei, vim aqui, aí conheci a Rita, as vendedoras que me mostraram a loja inteira, toda a variedade, eu fiquei encantada, queria tudo, mas não podia porque tinha que passar pela fase, né? Aí a Rita me apresentou Vamos mostrar sutiã, então, né? que é o Nanda. Que ele tem a fibra modeladora aqui, que dá uma sustentação e com conforto. Além do mais, essa fibra aqui, ela não machuca, ela é cicatrizante e ao mesmo tempo, ela modela as costas. Olha, cobrindo que legal. aquela gordurinha, todas aquelas partes que a gente costuma não gostar, né? A mulherada costuma não gostar. E ele traz a renda, né? Essa renda que é o diferencial do conforto com renda. Porque normalmente se encontra conforto e não tem renda, ou encontra renda e não tem sustentação. Então, os sutiãs da Yang, ele tem esse diferencial.
ter conforto e renda. E uma renda que não dá alergia, né, Anitta? Ficou perfeito. Isso também é uma coincidência, porque eu também uso Yang. Eu falei isso pra Rita também. Eu falei, Rita, eu não consigo usar renda, porque a renda me pinica. E aí ela falou, prova, leva pra casa. Inclusive, né, eu falei pra ela, meu marido não gosta de renda. Exatamente, tem esse problema, Ele nunca gostou. Ela não queria levar. Não queria levar. Porque ele reclamava do toque, da que renda. passava a mão e era áspero. Olha só! E aí caiu Foi no gosto. aprovado. Eu tô vendo, gravando esse quadro, eu tô vendo que não são só as mulheres, mas os maridos também estão gostando. Sempre aprovam a Yang. Então fica mais um recadinho aí pros maridos. O marido também é bem-vindo aqui, né, Rita? Sempre. Vocês dão todo o suporte também, mostram tudo, inclusive, né? no mês do Dia dos Namorados, tiveram muitos aqui. Que nós legal. fizemos bastante vendas legais e ninguém veio trocar. Nenhuma esposa veio trocar. Foi bem aceito. Foi bem assertivo, né? Que maravilha. Ô, Anitta, vamos falar um pouquinho dos bodies. Eu tô usando um body também, então é uma linha que dá pra gente usar no dia a dia também. Sim. Mas vamos falar um pouquinho desse aqui, que você falou muito da questão do conforto, né? Eu achei que quando eu precisei, porque o que me interessou nele era a retenção de líquido. Exatamente, que ele faz Aí, uma quando drenagem. me falaram que tem a drenagem, eu falei, não. Precisa. Pode ser o preço que for que eu vou ter que levar, porque eu preciso de drenagem para ele. Que é a linha Health, né, Rita? Exatamente. Esse body, por exemplo, é o nosso 6098. Ele tem um diferencial que ele não tem o aro e não tem Você quer bojo. mostrar? Sim. Ele não tem aro e não tem bojo. Então ele entrega muito conforto e benefícios. Então, essa parte aqui que a mulher às vezes precisa usar, fez uma cirurgia de redução de mamas, não pode usar ainda aro ou não pode usar um bojo, isso aqui é excelente, porque ele não vai machucar de forma nenhuma, vai fazer a drenagem que ela precisa no pós-cirúrgico e ele tem todo o conforto atrás, que ele é uma linha Comfort. É tudo que a gente quer, né? Beleza, precisa. conforto, Exatamente. Funcionalidade, ainda faz drenagem. Exatamente. Com o uso contínuo, você consegue até fazer uma redução de medidas com apenas o uso desse body diariamente. Que maravilha. A Anitta, que já usou, já sabe. Já fiquei até magrinha. Que maravilha. Rita, obrigada. Anitta, também obrigada por ser a estrela da vez aqui do Tricotando com Yang. E agora somos amigas, né? Exatamente. Agora sou amigas delas. Que Então, é isso aí. maravilha. O cliente realmente se torna amigo aqui, né? É isso aí. Então esse foi o quadro Tricotando com Yang de hoje. Estamos de volta aqui com o Tricotar, o primeiro programa do mês de novembro. Falamos do Outubro Rosa, estamos no Novembro Azul e falando mais um programa falando sobre saúde. Hoje, Silvia Picado, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, Mitra Keres, que é médica, e Juliana Costa, que é dentista. Só galera da saúde hoje aqui. A gente saiu falando do bloco sobre a questão do HPV, essa questão da prevenção. Quais são as outras doenças que a gente pode chamar a atenção? A Mitra falou que as mulheres cuidam dos seus maridos, namorados também. O que a gente pode chamar de atenção aí para outras doenças? Então, assim, justamente, acho que você ter uma boa alimentação, né, uma boa higiene dentária, fazer exercício físico, além de cessar o tabagismo e etilismo, para os cânceres preveníveis de cabeça e pescoço já é mais de 50%. É mesmo? Isso tem muita influência nesse tipo de câncer? Muita influência, muita mesmo. Praticamente todos os Pra tipos tudo, de né, câncer existe a questão do gatilho ambiental, né? Porque muitas vezes tem um fator genético que é importante, mas a expressão desses genes depende do quanto eu tô apertando o gatilho dele. E são os fatores ambientais que modulam a expressão dos genes, né? Então o estilo de vida impacta diretamente realmente no desenvolvimento de câncer, né? A gente falou de câncer de mama pra caramba mês passado. Sim. E agora vem também toda essa conscientização, né, pra saúde do homem. Então como sempre a gente volta pro estilo de vida, né? Então não é só o olhar ali no diagnóstico da doença, mas realmente aquilo que eu posso fazer no meu dia a dia
né, na comida em casa, na avaliação anual, pelo menos, com o médico, para avaliar a saúde geral, né? Porque muitos cânceres, às vezes, era uma coisinha pequenininha, uma coisa boba, que não dá para ver, que não tem sintoma, e que a gente pega no rastreamento, né? Bem, a Mitra falou de estilo de vida. Eu vou trazer essa questão do novo olhar da medicina, porque a gente fala, até um período a gente pensava, os médicos tratam doenças. Sim. Hoje a gente pensa que o médico proporciona saúde. Eu queria colocar o ponto de discussão assim, curto, médio e longo prazo. A gente sabe também que esse olhar da medicina não é um olhar que tem acesso a toda a população. A gente sabe que o SUS não tem ainda esse olhar de você prover a saúde, ainda é tratando doenças. Como é que vocês enxergam isso? Porque se a gente pensar que eu vou te proporcionar mais saúde, eu vou evitar o gasto com doença. Com certeza. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que tem coisas simples que dá pra gente orientar todo mundo, né? Por exemplo, a gente pensa na cabeça e pescoço, você orientar, um exemplo, né? Simples, ter uma boa higiene bucal e você se olhar no espelho. Então, você está acostumado a olhar sua boca no espelho. Então, se tem uma lesão nova, né? Você tem uma coisa que está sangrando, uma afta que não cicatriza, aquilo é um alerta que você precisa procurar alguém. Né? Às vezes você vê, né, olhando no espelho, por exemplo, a tireoide, quando você vai deglutir, né, ou engolir, você consegue ver ela se movimentando. Poxa, mais um alerta que eu preciso procurar alguém. Mas eu acho que, principalmente quando a gente pensa em prevenção, né, a Mitra acho que vai estar mais forte do que eu que trato mais doença. Sim. Mas eu acho que hoje, apesar da gente não ter essa integralidade dentro da medicina convencional, a gente tem muito acesso às informações de graça pela internet, pela rede social, com muitos profissionais dentro dessas áreas, nutricionistas que, né, trazem muitas informações em relação à mudança de estilo de vida, que geralmente é onde está realmente a base, né, de melhora da saúde, de proporcionar bem-estar. É exercício físico, é alimentação, é um sono adequado, esse é o tripé de um estilo de vida saudável. É o preventivo, né? Eu pego muito no pé dos meus pacientes. A gente tem muito aquela coisa de, eu odeio dentista, porque as pessoas associam dentista à dor. As pessoas só vão quando estão com dor. Então, a gente fica ligado. Eu não vou nem comentar aqui sobre esse assunto, vou ficar bem quietinha aqui. Mas eu gosto de ir lá pra fazer outras coisas. Né? Mas aí também, na estética também, é muito mais fácil prevenir do que tratar depois. Né? Então, eu falo muito para os pacientes isso, é mais difícil e mais caro. Então, vamos pensar onde dói mais, no bolso, então é isso. Mas, brincadeiras à parte, é isso. Quando a gente previne em todas as áreas, né? Então, né, para prevenir coisas mais graves, mas às vezes a pessoa perdeu um dente. Por que ela perdeu um dente? Caríssimas exceções que são em acidente, perdeu porque não preveniu. Se tivesse ido lá no início, o tratamento era simples, fácil, indolor. Mais barato. Né? E não precisa associar com dor. Então agora as pessoas só me amam pela estética, não pode ser assim. Eu cuido também da boca dos pacientes, viu, até gente? porque estética está muito relacionada à nossa saúde de maneira geral. Você a gente não muitas consegue um bom vezes resultado estético, né, Mi? Se você não tiver com a saúde em dia. E às vezes a queixa ligado. do paciente é estético, porque queda de cabelo é uma queixa extremamente frequente entre homens e mulheres. E pode ser uma deficiência de ferro, pode ser uma deficiência nutricional, pode ser uma má alimentação, pode ser uma má digestão, né, por algum distúrbio de sistema digestivo. E aí eu vou só lá pensando no tratamento estético. Ou eu vou lá e isso não é visto como um todo. Né? Porque daí eu vou só no dermato, o dermato não vai me pedir exames para ver o ferro, vai me passar tratamentos tópicos e fórmulas. Muitas vezes vai pedir, vai investigar a tireoide tá normal. Porque também é uma das causas. Exatamente. Mas isso tá muito comum, porque a cobrança pela estética tá muito grande hoje em dia, né? Então, às vezes chega paciente que você vai olhar a boca do paciente e fala, cara, quanto tempo você não vai no dentista? Mas veio para fazer um botox, um preenchimento labial. Então, esse hoje em dia é meu forte, mas, cara, não dá pra ignorar o outro lado. E aí, às vezes, eu tento virar e falar assim, cara, tem certeza que você quer fazer isso? Você não quer cuidar da sua boca primeiro? Porque não dá pra você olhar só pra isso, entendeu? Não dá, as coisas estão ligadas. Eu falei, e aí, como é que você vai sorrir depois? Né? Você vai estar sem ruga, mas você não vai poder sorrir, e aí? Né? Não dá pra desvincular as duas coisas. Hoje a gente vê cada vez mais, principalmente mulheres, mas homens também, né, tendo essas queixas que são de estresse oxidativo, porque o envelhecimento faz parte de um processo de estresse oxidativo. E isso vem cada vez mais cedo, porque a gente vive um estilo de vida cada vez mais inflamatório. Então, esses sinais vindo mais cedo, inclusive
o envelhecimento ovariano. Eu tenho pegado diagnóstico de menopausa, assim, semana passada, eu peguei uma paciente com diagnóstico com 38 anos. Ela já não menstrua, porque ela faz tratamento para não menstruar, mas a hora que pegou, ela já é minha paciente há um tempão. E muito provavelmente em decorrência desse estilo de vida que a gente tem levado, e que tá tudo bem até certo ponto, mas a gente precisa saber equilibrar. Então, o não se sentir bem, o não se sentir com disposição, o estar com uma queda de cabelo, começando a ver a pele tá mudando, já é alerta para você procurar um profissional de saúde, para você procurar um médico, para você ir avaliar esse teu metabolismo, né? Porque isso a gente vai negligenciando, né? E aí é o que eu vou colocar em pauta. A gente fala em saúde e todas as outras terapias também que envolvem esse bem-estar integral do indivíduo. Que bom que temos a Silvia, que trata de uma determinada doença, que bom que temos a Juliana, que bom que temos a Mitra, que pensa na medicina dessa forma, que bom que temos os psicólogos, os terapeutas, né? Eu acho que isso também tá vindo muito à tona cada vez mais, por mais que a gente, enquanto ser humano, a gente está vivendo nessa vida louca, mas também nós temos muitas outras possibilidades, mas que por muito tempo também a medicina ignorava. Por exemplo, para cirurgia de cabeça e pescoço, né, muitas vezes para laringe, nossa, a fonoterapeuta é o nosso braço direito, que vai reabilitar aquele paciente para comer, não só laringe, para outras cirurgias também, mas para falar, né, e é justamente isso. Hoje em dia a gente dá valor, né, porque a gente vê o quanto melhora, o quanto consegue, mas eu volto a falar, ainda é triste que ainda no sistema público ainda é muito difícil de ter esse acesso, né. A fisioterapeuta também, né? Às vezes precisa de uma drenagem no pescoço, às vezes precisa melhorar um pós-operatório, também ajuda demais. Você conseguindo ter, né, outras especialidades da saúde interligadas, né? Assim, para o cabeça e pescoço é muito o dentista, o fono, né, o nutricionista, para orientar esse novo aporte, né? Mas é uma coisa que é muito importante e vai fazer muita diferença na sua evolução pós-operatória. Ô Mitra, tem algum caso, assim, que você possa pontuar e contar aqui pra gente, assim, que fala, olha, nesse caso, eu sei que você tem uma equipe já que é multidisciplinar, mas que você possa pontuar e falar, olha, naquele caso específico, eu precisei desse profissional que trabalhou junto comigo. Eu sei que você trabalha bastante, mas pra gente eu trabalho muito ilustrar aqui. Tem algum que você lembre, assim? Tem muito. Agora, recente, eu tenho uma paciente que até também indiquei, inclusive, e esse contato com os outros profissionais, porque hoje eu vivo muito consultório, eu não tô, tipo, em ambiente hospitalar que a gente vê médico toda hora, que a gente tem contato. E é diferente, né? É diferente, porque antes, quando eu tava no plantão, eu via os colegas toda hora ali, e hoje eu já não tenho mais, então a gente vai se limitando muito àquele ambiente nosso. Graças a Deus, eu tenho ali uma equipe multidisciplinar, então muitas vezes fica ali entre equipe, eu tenho GO, que é uma especialidade que eu indico muito, porque eu trabalho muito com mulheres, tem muitos distúrbios hormonais, tem às vezes doenças ginecológicas que estão longe do meu alcance, alterações urinárias, então eu tenho uma equipe onde eu consigo encaminhar, mas muitas vezes eu extrapolo. Tumores, né, nódulos, nem vou falar tumores, mas nódulos tireoidianos é um que eu costumo mandar para cirurgião de cabeça e pescoço. Às vezes eu atendo pacientes que já teve, né, um câncer tireoidiano, e aí eu vou manejar a parte hormonal, e aí precisa estar meio que em consonância, porque às vezes o paciente já tirou tireoide, né? Então tem que manter ali um acompanhamento periódico. Agora, muito recentemente, isso também tem sido cada vez mais comum, por conta das alterações intestinais, que tem sido extremamente prevalente. E a gente sabe hoje que a microbiota intestinal reflete na saúde como um todo. Né? Então, na saúde bucal pra caramba, a gente tem uma microbiota que é da cavidade oral e que é fator de risco para ter uma saúde melhor ou pior, né, em relação às alterações, até como fator de risco, inclusive para desenvolvimento de cânceres, tumores. E hoje eu tenho encaminhado muitos pacientes para gastro. Né? Existem algumas alterações. A gente acaba precisando, às vezes, de exames mais específicos. Né? Não é todo mundo também que tem acesso. Alguns exames só existem dentro da rede particular. Né? Então, é um pouco mais limitado. Mas agora, bem recente, para paciente com um histórico muito longo, de gases, de sempre teve, ela nem lembra quando começou, porque ela sempre teve, e um histórico de candidíase de repetição em concomitância. E tem muita relação uma coisa com a outra, porque a nossa microbiota vulvo-vaginal tem uma relação com a nossa microbiota intestinal também, tem a ver com os hábitos alimentares, né, hábitos com muita né? ingestão de carboidrato, muita farinha, açúcar, alimenta a cândida, né, então ocorre uma hiperproliferação, e a gente foi investigar e descobriu que ela tem um super crescimento bacteriano intestinal. E aí isso precisa de tratamento com antibiótico.
né? E foge um pouco, eu sei tratar, eu sei qual é o antibiótico, mas foge um pouco do que é a minha alçada. Então, eu geralmente encaminho para gastro e para nutricionista. Porque não adianta eu tomar um antibiótico, tratar isso e continuar com os hábitos. Sim. Porque alterações de sistema digestivo é 100% relacionado a hábitos alimentares. Então, é preciso investigar se há intolerância alimentar, como é que tá essa alimentação, se é possível melhorar, diminuir alimentos ultraprocessados, né? Enfim. Então, isso é muito, muito, muito frequente. Tem sido cada vez mais frequente. E é duro, né? Que por mais que a gente converse, né? A gente acaba vendo que esses maus hábitos, eles iniciam-se na infância, né? Totalmente. Então, assim, eu tenho 2 meninas, né? E, nossa, eu fui super chata até os 2 anos pra não comer açúcar, né? Pouco sal. E eu acabava vendo que eu era meio QT, assim, né? Eu levava minhas filhas na festa, minhas filhas não queriam comer coxinha, bolinha de queijo, porque não estavam acostumadas, né? Nunca tinham sido apresentadas, né? E você vê o tanto que é difícil você conscientizar todo mundo, né? E que a gente sabe, né? Me corrija, mas os hábitos ruins na primeira infância, eles com certeza vão te levar a uma maior chance de diabetes e hipertensão na vida adulta. A gente tem até os 7 anos para modular de uma forma que é muito mais intensa o fenótipo, que é a expressão dos genes. Então, quando a gente faz, inclusive, um teste genético na criança, antes dos 7 anos, a gente consegue trabalhar uma modulação que vai ter uma repercussão muito grande como prevenção lá na frente. Depois dos 7 anos já é mais paliativo, a gente consegue modular, a gente consegue melhorar, mas a gente já perdeu um time extremamente importante. Então, até os 7 anos, de fato, não só pela parte desenvolvimento neuropsicomotor e tal, que é uma fase extremamente importante, mas para a saúde alimentar, os hábitos, realmente faz diferença. Gente, é o seguinte, Tricotar, atenção TV Cultura, vamos aumentar o programa para 2, 3, 4 horas, por favor, que nunca dá o tempo aqui, que programa informativo incrível. Eu vou sair, a gente vai para o quadro aqui com a nossa especialista, já volto para me despedir de vocês, a nossa arquiteta Sabrina Pedregosa. Hoje a dica é como deixar a sua sala mais confortável. Primeiro que a gente tem que entender que o tato é o sentido que mais influencia no nosso conforto. Presta atenção no sofá que você passa mais horas na sua casa. Se ele tiver uma textura muito fria, como couro, corino, deixa sempre uma manta grande em cima dele. E sempre coloque tapetes grandes na sua sala para quebrar aquela textura fria do piso e com uma gramatura mais alta. E uma dica bem diferente é pendurar um tapete na sua parede, como um quadro mesmo. Coloque ele numa cor que você goste e uma textura bem legal, que na altura dos seus olhos você vai conseguir enxergar o aconchego dessa peça. Então, voltamos aqui. Meninas, antes de me despedir de vocês, deixa eu fazer aqui os agradecimentos à nossa patrocinadora Yang Santos, que fica ali no Shopping Balneário. Aliás, estou com lingerie aqui por baixo. Olhem lá no meu Instagram que vocês vão ver hoje uma peça que a Juliana adora. Eu tô inteira aqui por baixo, sempre. É a nossa patrocinadora sabe, e tem tudo a ver com nós, né? Conosco aqui, que estamos aqui, mulheres. Alhambra Móveis e Caioa também, que são duas lojas super consolidadas já no mercado aqui na Baixada Santista, que fez toda essa ambientação linda aqui do nosso cenário. Agradecer também a Galeria Básico, que está me vestindo. Fica ali também no Shopping Balneário, tem looks desde os mais clássicos, assim, mas... né? Me fugiu tipo a palavra assim, aqui. Você tá de Galeria Básico, Ju? Então, Galeria Básico vai conhecer lá no Shopping Balneário também. Requinte de Maria Semijoias, que entrega joias, entrega expressa aqui em Santos, até 24 horas. Você escolhe uma peça linda, chega na sua casa, sempre trazendo essas peças aqui para compor com os meus looks. Festa Escova Santos, Canal 6, que cuida do meu cabelo, da minha maquiagem, e também Alice Salazar, que cuida da make das tricoteiras. Ju, um recadinho para a gente finalizar esse programa aí, todo da saúde. Bom, já que a gente está falando de saúde, né? Prevenção, gente, sempre. Prevenção, informação e não ter vergonha de pedir ajuda, de procurar ajuda. Eu acho que isso é o mais importante. Então, em qualquer área, tá? Na odontologia, na medicina, psicologia, tá tudo integrado e não ter vergonha aí de prevenir, é isso. Eu acho que a palavra-chave é essa. Obrigada pela presença, mais um programa. Mitra, deixa um recadinho também, tuas redes, tua clínica.
Tá, meu recado é não aceitem o tá tudo bem quando você não se sente bem. Então, se você tá cansado excessivamente, não era assim. Se o cabelo tá caindo, não era assim. Se tem queixas, que é muito comum isso, e aquele profissional não identificou o que é, procure por outros, porque você vai encontrar quem consiga te ajudar e te solucionar. E na rede social, como eu falei, sempre falo muito de muitas coisas relacionadas à saúde de aspecto integrativo. Então, no perfil do Instagram lá, vocês podem tirar as dúvidas na caixinha. Obrigada. Tem várias consultas grátis com a Mitra lá no Instagram. Silvia, obrigada. É um prazer conhecer você, conhecer a tua história. Também vai estar aparecendo aqui as tuas redes sociais. Obrigada pela presença. Eu queria agradecer. Nossa, foi uma delícia esse bate-papo. Passou tão rápido, né? Que nem deu para perceber passar o tempo. E acho que como recado, que nem as meninas já falaram, né? Eu acho que essa visão integral, né? Isso da gente se unir, se apoiar e se ajudar em cada caso, essa visão multi, ela sempre vai levar o bem para o paciente. E porque também cada ser humano é único, né? Com então certeza. Não dá para você utilizar a mesma fórmula para todo mundo, né? Com certeza. Obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com Eu que vocês. agradeço. Obrigada, meninas. Semana que vem, você já sabe, toda terça-feira, um programa novo, inédito, recheado de assuntos como esse que vocês viram aqui. Tchau, tchau. Até semana que vem.